Então, você certamente já ouviu falar desse termo, meritocracia. Esse termo normalmente está atrelado a discussões sobre cotas, sobre igualdade racial, sobre ações afirmativas em geral. E quando esse tipo de discussão surge num bar, é interessante que você tire as garrafas e objetos pontiagudos ao redor do pessoal que está discutindo sobre o assunto. Porque nessa questão há posicionamentos muito divergentes. E é interessante observar que essas divergências acontecem mesmo entre pessoas próximas no espectro político. Então nesse vídeo eu pensei em trazer para vocês essa questão sobre a meritocracia. Então faz um chazinho de camomila aí, põe uma música relaxante para ouvir, acende um incenso e relaxa, por favor. O Ministério da Coxinha e da Mortadela adverte: este vídeo não tem o objetivo de defender quaisquer partidos políticos. Bom, antes de tudo, qual que é a definição do dicionário de meritocracia? Eu vou ler aqui para vocês. Meritocracia é um sistema ou modelo de hierarquização e premiação baseado nos méritos pessoais de cada indivíduo. A origem etimológica da palavra meritocracia vem do latim meritum, que significa mérito, unida ao sufixo grego krasia, quer dizer poder. Ou seja, com base nessa definição, a gente deve dar poder para aqueles que têm mérito. Nada mais óbvio. Aqueles que se esforçaram, que lutaram e batalharam e chegaram lá, merecem ter o poder. Correto? Correto. Eu também concordo com essa afirmação. Mas vamos aprofundar um pouco essa discussão e analisar essa questão de forma mais pormenorizada. Eu quero que vocês observem com atenção essa imagem que eu vou colocar agora. Perceba todas as sutilezas dessa imagem. Entenda que esses dois personagens estão tentando chegar no topo, né? No topo dessa pirâmide, que é uma alegoria direta à pirâmide social. Perceba que um dos personagens está caminhando em degraus formados por notas, né, dinheiro mesmo, e o outro está escalando a pirâmide. Essa imagem expõe bem o que eu penso sobre meritocracia, e eu acho que ela é bem autoexplicativa, mas eu acho que existem sutilezas nela que a maioria das pessoas não percebe. E vai ser sobre essas sutilezas que eu vou falar nesse vídeo. Então o que eu entendo a partir dessa imagem, né? Que quando a gente nasce, a gente está na base dessa pirâmide. Nós e todos os outros milhões de brasileiros que nascem aqui no Brasil estão no mesmo patamar, lá embaixo, certo? E a gente tenta, durante o percorrer da nossa vida, chegar ao topo da pirâmide, que significaria o quê? Significaria ter um sucesso pessoal, um sucesso econômico, um sucesso profissional. Esse seria o topo da pirâmide. E é óbvio que não há espaço no topo da pirâmide para todos aqueles que começaram na base dela. Muitos de nós vão parar no meio do caminho e muitos ainda vão subir somente alguns poucos degraus. Mas claro, todos nós, em tese, temos as mesmas chances de evoluir, de chegar no topo da pirâmide, correto? Aí já complicou, né? Porque você não vai ter essa pretensão megalomaníaca de achar que você tem as mesmas chances de se tornar um bilionário do que o filho do Bill Gates, por exemplo, né? Você não acredita nisso, obviamente. Então, como essa imagem bem demonstra, esse sucesso, ele não depende exclusivamente do seu mérito. Mas aí, nesse momento, você pode afirmar o seguinte: como que não depende só do meu mérito? Não vou ser eu que vou subir essa pirâmide? Ou você vai subir pra mim, seu petralha? Então, aí que tá a grande sacada que a maioria do pessoal não entende. Quando eu falo que não depende somente dos seus méritos, eu quero dizer que depende muito dos méritos dos seus pais. Porque existem fatores que vão ser determinantes no começo dessa escalada, que vão ser determinados pelo sucesso pessoal, econômico e profissional dos seus pais. Certo? Vai depender de se eles tiveram condições de te oferecer o melhor tipo de educação, se eles te ofereceram os nutrientes necessários para que o teu cérebro possa ser utilizado da melhor forma e tenha capacidade de evolução. E vai ter a ver com as conversas que vocês tinham em casa sobre eles te oferecerem livros para você ler, ao invés de assistir novela da Globo, por exemplo. Isso vai ser determinante na sua capacidade de subir essa pirâmide, certo? Esses fatores vão determinar que tipos de degraus você vai ter no seu caminho para subir essa pirâmide. Será que você vai ter que escalar ou você vai somente subir em degraus bem simples? Então perceba que nada impede de um pobre chegar onde o rico chega. É possível, ele vai ter como chegar lá, mas o nível de esforço que o pobre vai ter que despender para chegar lá
é muito maior do que o nível de esforço que o rico vai ter que despender. E o mérito do pobre vai ser muito maior do que o do rico de ter chegado no topo da pirâmide, certo? E ao mesmo tempo as chances de êxito de chegar nesse mesmo ponto que o rico são infinitamente menores do que a do rico. E aí que entra aquela discussão de ações afirmativas. É muito injusto a gente dizer que o negro e o pobre não precisam de uma atenção especial do Estado porque eles têm as mesmas capacidades que o branco. Mas é uma questão muito mais social, de que o pobre e o negro eles vão sair em desvantagem na base da pirâmide já. Quando eles nascem, eles já saem em desvantagem comparado ao branco de classe média. Então a conclusão que eu chego é que todos podem chegar no topo da pirâmide? É claro, eu acredito que sim. E chegar no topo da pirâmide depende do seu mérito? Também acredito que sim, depende do seu mérito. Mas existem igualdades de condição, igualdades de competição entre as pessoas? Isso é claro que não. Então essa questão da meritocracia, ela não é tão relevante assim. O mérito é importante, mas ele deve ser relativizado. Ou seja, a meritocracia não é uma questão que deve ser deixada de lado. Ela é importante observar o mérito de cada um, mas ele deve ser relativizado. Existem fatores que precedem a sua própria existência em determinar as suas chances de sucesso. Então, a gente percebe que se não houver um fator externo a essa relação de pai para filho, o ciclo vicioso se mantém. Porque, como eu afirmei, o mérito ele não é exclusivamente seu, mas dos seus pais, do sucesso dos seus pais. Então, se não há o Estado intervindo aí e gerando uma igualdade mais material entre o rico e o pobre, esse ciclo vicioso se mantém. E alcançar o topo da pirâmide vai continuar sendo um feito muito exclusivo de uma pequena e seleta parcela da população que normalmente é rica, branca e do sexo masculino. É isso que se mantém na sociedade até hoje. Então, da próxima vez que você for falar sobre meritocracia, lembre-se dessa imagem, lembre-se dessa pirâmide social. Algumas pessoas vão subir essa pirâmide em degraus perfeitamente simétricos, alinhados e direto ao topo. E outras pessoas vão ter que escalar um paredão vertical e sinuoso. Não é justo afirmar que as duas pessoas têm as mesmas condições de competição de chegar lá. Então, essa questão da meritocracia deve ser realmente relativizada. Era isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, se inscreve aí no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Até o próximo. Valeu!